Olá, tudo bem? Meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Estou voltando aqui para falar com vocês sobre os princípios do tratamento da depressão, nessa série de vídeos que eu intitulei como Por que eu não melhoro da minha depressão? Então vamos lá, né? Aqui nós temos aqui estabelecer algumas metas de tratamento. Esse gráfico que é do curso da doença, vocês já conhecem um pouco, onde nós temos a fase de progressão dos sintomas, até onde se faz o diagnóstico, inicia-se um tratamento na fase aguda da doença. E aí, depois que melhora-se de uns sintomas, a gente considera que o paciente entrou em remissão e depois que também ele entra na fase de assintomática, com recuperação, e passa assim um tempo, a gente considera que ele entrou em recuperação. Então, a gente tem metas para o tratamento na fase aguda, que seria alcançar a remissão dos sintomas, né? Prevenir o suicídio e alcançar uma melhoria no funcionamento e qualidade de vida. Isso é muito interessante, porque alguns pacientes nos procuram já com a meta na fase aguda de desempenho, né? E o desempenho ainda não é, a gente está na fase de melhora, diminuição dos sintomas, prevenir suicídio, né? E melhorar algumas funcionalidades básicas, como comer, dormir, se movimentar. Na fase de continuação do tratamento, quando o paciente já entrou em remissão, está assintomático, né? A gente tem que começar a pensar em prevenção de recaída, já que o paciente está mais vulnerável nesse período. Eliminar os sintomas não resolvidos, já que a remissão não significa ausência total de sintomas. A gente viu em outros vídeos como acontecem sintomas residuais. Continuar a prevenção de suicídio e continuar tentando restaurar um nível de funcionamento psicossocial e ocupacional já com maior complexidade. E aí a gente agora vamos ter aqui a fase de as metas de tratamento na fase de manutenção, que seria prevenir também um novo episódio de depressão, aí já não é mais a recaída, mas sim a prevenção de recidiva, continuar com a prevenção do suicídio, e aí habilitar a recuperação funcional completa e aí duradoura para sempre do paciente. Como é que se dá isso através de um tratamento farmacológico? Então, veja bem, aqui é uma visão geral do tratamento farmacológico. Os primeiros remédios, né, desenvolvidos foram esses inibidores da monoaminoxidase, que são os MAOs, já na década de 50. Depois nós tivemos os tricíclicos, conhecidos como TCAs, na classe separada, e elas tinham uma eficácia boa no tratamento, né? Mas vamos ver que o perfil de efeitos colaterais e de segurança desses remédios dificultou que eles se mantivessem como primeira escolha. Já os remédios mais usados atualmente, que são os inibidores de recaptação de serotonina, como ocorreu com o surgimento da fluoxetina na década de 70, ajudou muito o tratamento da depressão, já que a gente tinha pacientes que conseguiam tolerar muito mais a medicação, sem efeitos colaterais, e com muito mais segurança, ou seja, você pode usar o remédio e ele não vai ser tóxico para o organismo. Depois nós tivemos outros inibidores de recaptação de serotonina e também o surgimento dos SNRIs, que seriam os inibidores, a gente é em inglês, né, mas traduzindo para português seria inibidores, o I de recaptação, o R de serotonina e noradrenalina, que são esses dois neurotransmissores que vocês viram da fenda sináptica. Além disso, já temos outros antidepressivos que vamos ver aqui ao longo desse vídeo. Os antidepressivos, eles são os principais agentes farmacológicos, podendo ser usados em conjunto com terapias não farmacológicas, como as psicoterapias, mas como o foco aqui é no tratamento medicamentoso, vamos ver como é que se seleciona, né, o medicamento do antidepressivo, dependendo das características do paciente e também do médico. Um paciente que necessita de um antidepressivo, né, para o primeiro episódio, ele sempre receberá uma medicação só no início. Se é a primeira vez que a doença iniciou-se, vamos começar escolhendo um único antidepressivo. Se o paciente demonstrar uma resposta inadequada ao antidepressivo que a gente escolheu, desde que a dose seja otimizada, ou seja, já usamos a dose adequada por um tempo suficiente, aí a gente parte para medicações que a gente considera de segunda linha, né? Vamos ver como é que isso acontece também. Então, só revisando, entenda-se que temos o conceito de monoterapia, né? É o uso de um antidepressivo.
Temos o conceito de terapia aditiva, né? Otimização, então um termo muito usado também é otimização, que é o uso de um antidepressivo junto com outro agente que não é convencionalmente do primeira opção para o tratamento da depressão. E aí são vários, a gente vai ver também mais à frente. E a terapia de combinação, que seria o uso de 2 antidepressivos, cada um aprovados, né, para o tratamento em monoterapia para a depressão. Bom, as classes de antidepressivos, quais aqui nós temos? Né? A gente tem os maus, os tricíclicos, os tetracíclicos, os inibidores da recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Temos outros como inibidores de recaptação só da noradrenalina, da dopamina, noradrenalina também, inibidores dos antidepressivos serotoninérgicos, noradrenérgicos e específicos, chamados como NASAs, os inibidores antagonistas, né, da recaptação de serotonina, que é diferente de inibidor seletivo da recaptação, aqui seriam os antagonistas, os melatoninérgicos, os antidepressivos multimodais. Aqui, cada vez mais, termos como antidepressivo e antipsicótico são ultrapassados, porque na literatura baseada em neurociência, né, a gente está adotando nós temos adotado outros termos, né, como, por exemplo, moduladores, medicações agonistas de algum sistema dopaminérgico, noradrenérgico, porque medicamentos como, por exemplo, a quetiapina, que não é classificado como antidepressivo, também é usado no tratamento da depressão. Todos eles, né, como vocês lembram, atuam aqui na comunicação dos neurônios. Aqui é uma fenda sináptica. Vocês veem que existe um neurônio pré-sináptico, que seria que está aqui em cinza, e o pós-sináptico. E o pré-sináptico vai liberar, né, moléculas para o pós-sináptico, e é aqui que os remédios podem agir. Por exemplo, esses inibidores da monoaminoxidase inibem essa enzima que degrada a serotonina e outros neurotransmissores, como monoaminas, com dopamina e noradrenalina, e aumenta a quantidade desses neurotransmissores aqui na comunicação entre os neurônios. Já os inibidores de recaptação de serotonina, noradrenalina e serotonina, e os tricíclicos, eles impedem que os neurotransmissores que estão na fenda sináptica, esses aqui, por exemplo, sejam colocados para dentro do neurônio pré-sináptico e assim aumenta a quantidade, a disponibilidade de neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Outros mecanismos de ação dos antidepressivos, como por exemplo, hoje a gente tem aqui o glutamato, vai ser lançado, né, em modo intranasal, a cetamina, mas já fazemos aplicações subcutâneas e intravenosas dessa medicação, se dá baseado na presença do glutamato em todas as patologias, incluindo os transtornos de humor. Então, usamos medicações que atuem nesse sistema de neurotransmissão. Há mudanças de glutamato no plasma, no soro, no fluido cefalorraquidiano, no tecido cerebral, e temos diferentes tipos de receptores para glutamato, como, por exemplo, o NMDA, o AMPA, né? E assim, por exemplo, aqui, o anestésico dissociativo, ele é antagonista desse NMDA, e aí tem efeito também em sintomas antidepressivos. Pode ser infusão intravenosa, né, ou subcutânea, ou intranasal, como vai vir agora, talvez o próximo ano, em 2021. Farmacoterapia de segunda linha. Consideramos segunda linha aquelas medicações que não foram aprovadas especificamente para o tratamento de depressão, né? Mas alguns pacientes apresentam as respostas no uso clínico dessa medicação, ou então são medicamentos que provocam muitos efeitos colaterais, mas que a gente deixa para usar, então, num segundo momento. Mas é muito comum, sim, usar estratégias off-label, ou seja, de terapias de combinação, uma vez que, apesar de não existirem estudos com ensaios clínicos ou meta-análises, nós temos bastante opiniões de especialistas e relatos de casos, e também de ensaios clínicos que não são cegos, mas que mostram efeitos de algumas combinações de medicamentos. Como é que seria essa? Já que o paciente não teve uma resposta adequada, né, veja como se há um pontinho verde, ou seja, existe uma confiança clínica muito importante. Confiança clínica moderada, no cinza, confiança clínica baixa. E não recomendamos, né? Aqui, a Associação de Psiquiatria Americana, aqui da Inglaterra, aqui o BAP, que seria aqui a Organização Mundial, né, a Associação Mundial de Psiquiatria Biológica, e aqui a Associação Canadense.
Otimizar o tratamento atual do paciente. É sempre uma prática de recomendação confiável, moderado pela Associação de Psiquiatria Americana, mas não da Inglaterra e nem da Associação Mundial de Psiquiatria Biológica. Já mudar de antidepressivo, também os americanos recomendam, mas os ingleses não. E aqui, ó, verdinho sim, para o BAP, que seria da Associação Britânica, né, de Psicofarmacologia, e não é recomendado pela Associação Mundial de Psiquiatria. A combinação de antidepressivos, aqui, ó, não é recomendado, é a recomendação moderada, e sim recomendada pela Organização Mundial de Psiquiatria. Então vejam que vocês veem como as associações elas discordam entre si pelas experiências com cada população diferente. Já usar um tratamento combinado, né, com o que já estava sendo feito, então, por exemplo, se vem tomando um antidepressivo e não há uma resposta adequada, aí lança-se um tratamento combinado. Então, por exemplo, tratamento combinado com antipsicóticos, com estabilizadores de humor, psicoterapia e com benzodiazepinas. Então, os americanos, o que é que eles mais recomendam? Usar psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, ou terapia interpessoal, e, de maneira moderada, antipsicóticos e estabilizadores de humor. Já que os ingleses, né, na Inglaterra, eles recomendam fortemente o uso de antipsicóticos e, moderadamente, os de estabilizadores de humor. Aqui, a Associação de Psicofarmacologia da Inglaterra, que é diferente do governo americano, que é o NICE, né? O governo inglês, o NICE, recomendam-se os antipsicóticos, estabilizadores de humor e psicoterapia como forma de otimizar o tratamento. A Associação Mundial de Psicofarmacologia de Psiquiatria Biológica recomenda antipsicóticos e estabilizadores de humor com alta confiança e psicoterapia com moderada confiança. E já o CAMAT, que seriam dos canadenses, recomendam os antipsicóticos e estabilizadores de humor e psicoterapia. Como é que são essas diretrizes para o tratamento? Não há, como vocês estão vendo, uma diretriz universal, né? Existem várias diretrizes de tratamento baseadas em evidências. Na depressão leve, se seria no Major Depressive Disorder leve, variam suas recomendações desde psicoterapia, né, ou apenas observação do paciente, até o uso de recomendação de uso de antidepressivos. Já de um quadro moderado, as recomendações de tratamento, né, de primeira linha, incluem sim o uso de antidepressivo, né, em monoterapia, combinado com psicoterapia, ou os dois, de uma forma só. Vejam que, por exemplo, o quadro leve, que seriam pacientes que continuam funcionais, eles continuam desempenhando as atividades de vida diária, mas apresentam aquele quadro de tristeza profunda pelo menos 2 semanas, é esperado que eles possam reverter essa situação apenas com psicoterapia. Já os quadros graves, uma recomendação de primeira linha inclui a combinação de depressivo e psicoterapia ou eletroconvulsoterapia, principalmente se as características psicóticas estiverem presentes, e aí, quando isso acontece, a gente também pode combinar o antidepressivo com o psicótico, que seria a primeira linha de tratamento. Então vejam que são 3 quadros diferentes, o leve, moderado, o grave e o grave com sintomas psicóticos. Então, qual seria o guideline aqui da Associação Americana de Psiquiatria? Né? Na fase aguda, na fase de continuação e de manutenção. Isso aqui são dados de 2010. Aquelas recomendações gerais sobre o risco de suicídio. E aqui, ó, farmacoterapia com inibidor de recaptação de serotonina, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, ou algum dos outros antidepressivos. Se o paciente tiver efeitos colaterais, reduzir a dose, trocar o antidepressivo ou tratar o efeito colateral. Se a resposta estiver ausente ou mínima nas semanas iniciais, temos que aumentar a dose se a droga for tolerada. E se ela estiver ausente ou mínima depois de 4 ou 8 semanas, a gente tem que trocar o tratamento, trocando a droga que foi escolhida, desde que ela seja tolerada. Podemos combinar ela com estabilizadores de humor, antipsicóticos e sempre a psicoterapia. Na fase de continuação, né, os pacientes devem continuar com o uso de medicamentos por pelo menos 4 a 9 meses.
E depois desses 4 a 9 meses, reduzindo-se vamos para a fase de manutenção, e para reduzir o risco de recidiva, os pacientes que tiverem 3 ou mais episódios depressivos principais, já também com um quadro de depressão crônica, devem dar continuidade ao tratamento de uso contínuo com medicamentos. Aqui vocês vão ver poucas mudanças, mas de uma maneira geral é sempre essas recomendações. Aqui seria do governo inglês, da Inglaterra. A farmacoterapia combinada seria com inibidores da captação de serotonina e noradrenalina. Na fase de continuação, a mesma coisa dos americanos e da manutenção. E aqui só existe uma diferença, que é continuar o antidepressivo por pelo menos 2 anos. Já os da Associação de Psiquiatria Biológica Mundial considera que na fase aguda, né, você deve iniciar um inibidor da recaptação de serotonina ou da serotonina e noradrenalina. E aí, vamos vir para cá, ó, se houver uma resposta inadequada em 2 semanas, 2 a 4 semanas, mas a gente considera que 2 semanas já é um tempo essencial para reavaliar o paciente, a gente deve aumentar a dose das medicações. E aí sim, se não houver uma melhora com esse mecanismo, com essa medicação depois de mais de 2 semanas, a gente vai considerar incluir também, além da psicoterapia, né, uma outra medicação, como, por exemplo, estabilizador de humor ou algum antipsicótico. E, em segunda escolha, hormônios do lítio, que no Brasil a gente não tem. A gente deve sempre considerar também a possibilidade de eletroconvulsoterapia, dependendo do caso clínico do paciente. Se não houver uma tolerância ao medicamento, depois desse tempo de 2 semanas, a gente pode mudar para um outro antidepressivo, ou mudar para uma combinação de antidepressivos, ou já iniciar com algum agonista, né, algum tratamento combinado. Na fase de continuação, né, sempre manter essa medicação por pelo menos 6 meses, além da remissão, ou seja, remitiu, ficou bem, né, o paciente manter o remédio por mais 6 meses, e se não houver nada durante esse período, pode fazer uma descontinuação gradativa, né, em pelo menos 2 meses. E na fase de manutenção, a medicação, que foi a primeira escolha, deve ser mantida, continuada, durante aquele período até 6 meses. E pode ir até 3 anos, dependendo se o paciente já tiver tido história pregressa de quadro depressivo. Resumindo, nós temos aqui uma farmacoterapia de primeira linha com os inibidores de recaptação de serotonina, ou um agente mais novo, né? Geralmente avaliamos o paciente a cada 1 a 4 semanas, mas é recomendável são 2 semanas. E dentro desse período, nós vamos fazendo, aumentando a dose ou acrescentando medicações agonistas para que o paciente se recupere em pelo menos até 8 semanas. E se em 8 semanas, que são 2 meses, não houver recuperação, a gente tem que fazer mudanças mais drásticas no tratamento. A abordagem global do paciente com tratamento para depressão, veja que inclui em uma depressão leve, né, psicoterapia, moderada, inibidor da recaptação de serotonina ou inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. E em severa, temos que ir aumentando as doses, fazendo mudanças, combinando até a possibilidade de eletroconvulsoterapia. O que mais atrapalha, logicamente, são os efeitos adversos do tratamento farmacológico. Vejam bem aqui, ó. Efeito de náuseas, efeitos anticolinérgicos, como secura na boca, é mais comum aqui, ó, nos tricíclicos. Náusea e vontade de vomitar, sintomas gastrointestinais, mais frequente aqui nos inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Sedação, são dos tricíclicos. Insônia, agitação, disfunção sexual, hipotensão ortostática, ganho de peso. Então, como é que nós fazemos? O perfil de segurança dos tricíclicos, né, eles têm pouca tolerabilidade, exatamente porque, ó, tricíclicos, o que é que dá, né? Deixa a boca seca, deixa o paciente com sono, com disfunção sexual, a pressão baixa e dá muito ganho de peso. Aqui a sedação, ganho de peso, boca seca, visão turva, retenção urinária. Então, por isso que nós deixamos para usar os tricíclicos em um segundo momento. Além de existir um risco de fatal morte, né, por arritmia. Aí vem os inibidores de recaptação de serotonina. E aqui tem a fluoxetina, sertralina, estalopram, fluvoxamina. E aí os principais efeitos indesejados são realmente os gastrointestinais, fadiga, agitação, insônia, disfunções sexuais, ganho de peso, dor de cabeça,
aumenta o risco de sangramento e a síndrome serotoninérgica, sendo que isso aqui são condições raríssimas, né? O aumento do sangramento e síndrome serotoninérgica, e essas outras disfunções aqui são desconfortos para o paciente, mas não tem risco de morte, né? Diferente dos tricíclicos. E, além disso, se o paciente ele tomar em excesso algum desses medicamentos, aqui ele vai se sentir bastante desconfortável. Já nos inibidores da recaptação de serotonina, ele consegue sentir desconforto, mas passar tranquilamente por um excesso de uso de medicações. Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles geralmente são bem tolerados, mais do que os tricíclicos e os maus. Mas tem alguns efeitos similares aos inibidores de recaptação de serotonina, os seletivos. Isso inclui, por exemplo, um aumento na frequência cardíaca, pupila dilatada, boca seca, sudorese, constipação. E a famosa síndrome serotoninérgica, como eu disse, é uma coisa muito rara. Outros medicamentos, como remédios que têm um perfil de segurança de antagonista receptor dopamina e serotonina, sempre também com seus efeitos colaterais aqui, mas que podem ser bastante utilizados e também com muita segurança. Quais são as necessidades não atendidas no tratamento da depressão? Isso que é muito importante também, porque veja só, o tempo, né, para se ter uma recaída de acordo com o tipo de remissão atingida nos pacientes, né, de seguir isso por 4 anos, né? Os pacientes que entraram em remissão completa dos sintomas, demoraram muito tempo, e não foram todos que tiveram, apenas aqui a metade mais ou menos, né, teve uma recaída, uma recidiva da doença. Já esses que ficam com sintomas após o tratamento, e se esse tratamento não for bem otimizado, logo eles vão, em um tempo curto, aqui estão falando em um período de 4 anos, então aqui são meses, ele entra em recidiva de doença. Então, por exemplo, esse estudo do STAR-D, né, que foi um estudo realizado com pacientes reais, assim, não foi um estudo com pesquisas em laboratórios, os pacientes que não tiveram resposta com antidepressivo de primeira linha, e 3/4 dos pacientes não alcançaram resposta com monoterapia de segunda linha. Então, os médicos têm que ficar bem atentos, porque essa população aqui, que não remite dos sintomas totais, ela é alta. E a gente tem que cuidar bastante desses, né, para que eles não tenham recidivas de doença. Um sintoma difícil de tratar, né, seria a irritabilidade, a ansiedade dos pacientes com depressão, também está associada a uma gravidade da depressão. Uma pesquisa aqui do padrão de prescrição em 411 médicos nos Estados Unidos e na Europa, e 295 na Europa, indicaram que preferem reservar alguns medicamentos, como os antipsicóticos, para pacientes, né, que apresentam sintomas específicos, como sintoma psicótico, agitação psicomotora, hostilidade, irritabilidade, impulsividade. No entanto, aqui há uma necessidade não atendida de estratégias que abordem os sintomas de irritabilidade. A ansiedade ela é muito prevalente. No estudo do STAR-D do mundo real, 45% dos pacientes tinham características ansiosas na linha de base, no início dos sintomas. Em comparação com a depressão não ansiosa, os pacientes com depressão, comparado com pacientes que tinham depressão não ansiosa, pacientes com depressão ansiosa eram propensos a terem muito mais humor deprimido severo, ficarem desempregados, diminuição da qualidade de vida, ideação suicida, um maior número de comorbidades e uma taxa de resposta e remissão menor. Então, temos que ficar muito atentos a esses sintomas, e é um sintoma mais difícil de tratar. O risco de suicídio, né, que a prevenção do suicídio pode não ser vista pelo médico, principalmente se o paciente ele não chegar já relatando esse sintoma, mas hoje, por exemplo, o uso de algumas medicações como o lítio, né, associado aos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, já podem prevenir o suicídio. Alívio rápido dos sintomas, né, é uma necessidade também que a gente não consegue atender muito rápido, porque até propriamente um medicamento, né, ele tem um limite de ação de mais ou menos 2 semanas. Mas, claro, a gente já está com essa nova ideia de um tratamento com a ketamina, que pode aliviar os sintomas depressivos na primeira sessão de tratamento. Mas isso aqui atrapalha demais, porque o paciente não sente uma melhora imediata e tem uma tendência a desistir, muitas vezes, do tratamento. E vamos chamar atenção para sintomas cognitivos, como uma meta não atendida no tratamento, né? Vejam bem aqui, a memória de trabalho, função executiva, memória visual, memória verbal,
processamento de informações visuais, tempo de reação do paciente, atenção, vigilância, né? De pacientes que têm depressão, ó, às vezes é próximo dos pacientes que têm uma doença mais grave, que é a esquizofrenia, e muito mais do que os controles, né? Então a gente tem sempre que ficar de olho nos sintomas, porque essa é uma meta que às vezes não é muito bem vista, né, pelo médico ou relatada pelo paciente. Outra é o funcionamento, ou seja, a gente já tem escalas como esse CGI, que é uma escala de impressão global, onde nós podemos avaliar a cada consulta como é que está o funcionamento do paciente como um todo, se ele está completamente bem, mais ou menos, né? E a gente pode marcar essa pontuação numa escala. Temos aqui, ó, a escala de disfuncionalidade de Sheehan, que são mensurações sobre como o paciente está no trabalho, na vida social e na vida familiar. Então, a gente classifica de 0 a 10, ou seja, não tem nada, né, está completamente funcional ou está extremamente incapaz. E a UPSA, né, seria uma escala de San Diego, né, de performance, e aí aqui a gente vai ver o índice de funcionamento em alguns níveis mentais, como, por exemplo, né, nas atividades domésticas, a comunicação, nas finanças, em transportar-se, em planejar atividades recreativas. Então, veja que tudo isso a gente pode medir através de escalas, para não deixar passar nada batido no tratamento da depressão. Esse é um ciclo muito difícil, né? O ciclo da anedonia, ou seja, do bloqueio emocional e anedonia, onde pacientes com depressão experimentam uma resposta, ou seja, sentem muito menos emoções positivas de acordo com o estímulo ambiental. E eles se engajam ainda menos nessas atividades, já que eles não têm prazer, se engajam menos, aí deixam de ir para as atividades sociais e tem um efeito sobre a ausência nas atividades sociais, e aí começa a ter um processo de isolamento muito grande e de reforço negativo sobre esses comportamentos de que eles não têm prazer, e aí não vão participando e cada vez vão mais se isolando. Veja que uma coisa muito frequente, seja 46% de alguns pacientes em tratamento para depressão apresentam essa diminuição das emoções positivas, né? Isso é muito difícil, a gente já tem alguns medicamentos que podem usar também, que são mais propícios ao tratamento dessas condições. Segurança e tolerabilidade. Pacientes que iniciam os tratamentos, né? Como é que eles se sentem? Então, veja aqui, ó, nos quadros, na incidência, né, de efeitos adversos, por exemplo, esses remédios são dos mais seguros, né, durante os 3 primeiros meses de tratamento. É uma meta, né, também não atendida, porque a gente pode deixar o paciente sentindo muito efeito colateral. E aí, veja bem que pacientes que têm depressão moderada, ou seja, fadiga, boca seca, insônia, ansiedade, disfunção sexual, dor de cabeça, tontura, náusea, ganho de peso, diarreia, visão turva, alterações na pele e outros, né? Acontece aqui ó, em quase 40%, 25% para fadiga. Então, esses efeitos colaterais a gente tem que ficar de olho também, ó, perguntando ao paciente, preenchendo escalas, ou seja, um checklist desses sintomas para que o paciente possa referir e a gente fazer as mudanças necessárias no tratamento. Então, veja que o tratamento, né, farmacológico da depressão não é tão fácil, porque é cheio de detalhes, como essas metas que a gente tem que explicar ao paciente no início do tratamento, a escolha da medicação, a mudança de medicação. Então, são princípios de um tratamento, a gente vai um passo a passo seguindo com o paciente, e a gente pede que o paciente e o médico também tenham muita calma para poder lidar com essas dificuldades, porque, como vocês estão vendo, o tratamento é longo.